Cidades, pandemias e outras geringonças. A experiência da pandemia de Covid-19 foi arrasadora. Em uma oportunidade que tive de tecer comentários sobre essa travessia, alguém me perguntou: Ailton, a Covid nos ensinou alguma coisa? E eu respondi: por que você acha que ela deveria nos ensinar algo? A pandemia não vem para ensinar nada, mas para devastar as nossas vidas. Se você está achando que alguém que vem para te matar vai te ensinar algo, só se for a correr ou a se esconder. Os brancos que me perdoem, mas eu não sei de onde vem essa mentalidade de que o sofrimento ensina alguma coisa. Se ensinasse, os povos das diásporas que passaram pela tragédia inenarrável da escravidão estariam sendo premiados no século XXI. Eu não tenho nenhuma simpatia por essa ideia, não quero aprender nada às custas de sofrimento. Inclusive, acredito que nossa acomodação psicológica no ambiente virtual, intensificada nesse período, não deve ser saudável. Quando começou a pandemia, eu alertava as pessoas dizendo: lembrem-se, isso aqui é virtual, é uma tela. Nós não estamos conversando diretamente uns com os outros, pois creio que, entre nossa ação nesse ambiente e o seu resultado, pode haver uma brecha de não entendimento e até mesmo de confusão. Tenho percebido que estou me expondo demais, abusado dessa tecnologia e observado que ela pode nos induzir a uma grande ilusão de resultado, de eficácia. Você se dedica a esse ambiente por horas a fio e acha que está movendo alguma coisa, mas na verdade podemos ficar ali a vida inteira e não mover nada. Em um futuro não muito distante, seremos todos transformados em espectadores. Não vamos precisar fazer mais nada. A gente vai se conectar ao acordar, tal qual um trabalhador batendo ponto, e depois desconectar na hora de dormir. E vamos poder consumir tudo o que quisermos, durante a vida inteira, porque o capitalismo vai dar tudo para a gente. A professora Conceição Evaristo disse uma coisa genial. As pessoas acham mais fácil acabar com o mundo do que acabar com o capitalismo. É verdade. Simplesmente nos acomodamos com a ideia de que o capitalismo não vai acabar. Pelo contrário, ele vai entuchar a gente de coisas e mais coisas, e vamos ter tanta comida, tanta bebida, tanto de tudo, que não vai faltar mais nada. E assim a gente segue, enclausurados nas metrópoles, deixando essa ideia absurda nos levar. Historicamente, a cidade se opõe a esse lugar que a gente chama de floresta, a ponto de todo imaginário infantil usar um chapéu vermelho e ser ameaçado por um lobo, ou lobisomem, uma peste, um bicho qualquer que vai pular dentro da floresta para comer a gente. Inclusive, uma das narrativas a respeito da Covid-19 sugere que ela só começou porque havia floresta. Uns carinhas que frequentavam o mercado ali em Wuhan foram pegar lenha, encontraram uma coruja, pisaram no rabo dela, capturaram um pangolim selvagem, o chamaram de cara feia e o levaram para conviver com animais domesticados na feira. Aí o vírus que estava no bicho selvagem passou para o bicho limpinho, que passou para a gente e foi espalhado pelo planeta numa jogada tática chinesa. Essa narrativa é muito maldosa, mas teve um grande efeito. Esses comentários aparentemente aleatórios que estou tecendo sobre a pandemia, a origem do vírus, o furo no muro da cidade, são matérias sobre as quais eu tenho refletido com intensidade nesse período, porque eu também fiquei preso. Adotei com empenho as recomendações da Organização Mundial da Saúde, procurei evitar o contágio, tomei as vacinas, não saí da minha aldeia. E passei a fazer uma revisão sobre essa naturalização de pegar um carro e seguir para qualquer lugar, pegar um avião e ir para o outro canto do mundo, porque
Da mesma maneira que a gente pode naturalizar a vida numa tela e se fundir com a experiência virtual, nós também naturalizamos, desde o final do século XX, o uso de um monte de máquinas, como se fossem próteses do nosso corpo. Eduardo Viveiro de Castro tem um texto chamado Os Involuntários da Pátria, e eu provoco aqui uma ampliação desse enunciado, dizendo que nós estamos virando todos involuntários de um mundo que naturalizou 1000 traquitanas como extensões nossas. Assim, o tal do progresso vai comandando a gente e seguimos no piloto automático, devorando o planeta com fúria. A cidade virou a caixa preta da civilização. O corpo da terra não aguenta mais cidades, pelo menos não essas que configuraram como uma continuidade das polis do mundo antigo, com gente protegida por muros e o resto do lado de fora, que pode, inclusive, tanto ser bichos selvagens quanto indígenas, quilombolas, ribeirinhos, beiradeiros. Além disso, as metrópoles são um sorvedouro de energia. Ainda há quem tenha a pachorra de dizer que o Brasil é vanguarda na produção de energia limpa. Eu não sei que história é essa. Se você botar um filtro de sangue nas hidrelétricas do Tucuruí, Balbina, Belo Monte, Santo Antônio e Giral, ele entope. José Mujica, ex-presidente do Uruguai, diz que estamos substituindo a ideia de cidadão pela experiência de consumidor, e assim o mundo passa a ser habitado por clientes, alguns preferenciais para completar o circo. Tem o nome de gente querendo viver eternamente, pessoas que morrem de medo de morrer. A borboleta morre, o passarinho vem voando, bate a cara aqui e morre, a abelha se reproduz e morre, a bananeira cresce, dá banana e morre. Nós somos os únicos chatos do planeta que querem prevalecer na face da Terra todo custo. Claro, não entrar na lista de extinção de jeito nenhum. Tem uma frase interessante que é atribuída ao Einstein. A vida começou aqui na Terra sem os humanos e pode terminar sem nós. Esse pode é um cuidado lá dele, de não detonar de vez a bomba. Já eu sou mais arrogante e digo que a vida começou sem os humanos e vai acabar sem a gente. Não somos os donos da chave, nem seremos os últimos a sair. Aliás, acho que seremos postos para fora, por incompetência, inadimplência, abuso e todo tipo de prevaricação em que a gente se meteu em favor da ideia de prolongar nossa própria vida. A cidade em si é uma tentativa de fazer isso ad eternum. Vai ver, é por isso que chamaram Roma de a cidade eterna. É muito bonito esse título, mas o que será que se esconde por trás dele? Não será justamente esse desejo insistente dos humanos de quererem se perpetuar no planeta? Roma foi um império muito duradouro e fundou uma boa parte dos elementos que constituem nosso repertório urbano, que foi sendo calibrado nesse longo período de prepotência humana. Os romanos mesmo resolveram governar o mundo por decreto, a partir da vontade de um cara chamado César, a quem deram plenos poderes. Matava, degolava, queimava, arregaçava tudo e depois se resolvia com Deus, que era o chefe dele. Sei lá que Deus é esse. A questão fundamental é que começamos a imitar esse modelo e espalhamos cidades pelo mundo inteiro. A urbanização no Brasil é tardia. Ainda nas décadas de 1960 e 1970, havia campanhas para as pessoas saírem do campo e irem para os centros urbanos, o que acarretou um grande êxodo rural. Muita gente saiu da zona rural para liberar a área para o agronegócio e foi passar fome nas cidades. Ainda segundo Viveiros de Castro, o Brasil se especializou na produção de pobres.
Nossa tecnologia para produzir pobreza é mais ou menos assim. A gente pega quem pesca e colhe frutos nativos, tira do seu território e joga nas periferias da cidade, onde nunca mais vai poder pegar um peixe para comer, porque o rio que passa no bairro está podre. Se você tira um Yanomami da floresta, onde ele tem água, alimento e autonomia, e bota em Boa Vista, isso é produção de pobreza. Se expulsa o pessoal da Volta Grande do Xingu para fazer uma hidrelétrica, mandando para um beiradão de Altamira, você está convertendo-o em pobre. O capitalismo precisa de uma plataforma, que é urbana. Basta ver como cidades como Nova York e Tóquio, onde ficam as bolsas de valores, são âncoras desse sistema. Aliás, a urbanidade institui um modo de vida que já está sendo chamado de necrocapitalismo. Mas a ontologia do sujeito que nasceu na cidade, que tem o pensamento urbano, é tão potente que acaba influenciando as culturas do mundo todo. Assim, a partir dos gestos e da colaboração de cada um, do nenenzinho que já nasce consumidor ao ancião que morre enfiado em algum aparato tecnológico porque não tem coragem de morrer em casa, a urbe vai se instituindo como único destino possível dos humanos. A imagem que eu tenho da cidade tem um pouco a ver com o super-homem lutando contra Lex Luthor, quando, por conta da criptonita, quanto mais ele se debate, mais o vilão fica forte. Cidade, para mim, é Mariana, Ouro Preto, até Dubai. Penso em Itanhaém, com aquele forte que é um convento jesuíta e que reunia pessoas tanto para rezar quanto para atirar, pois em cima daqueles muros altos tinham canhões. Então, a cidade é um dispositivo capaz de promover a religião e um certo pensamento, mas também é munida de armas para expandir o seu domínio. Se a gente tivesse que culpar alguém pelas cidades atuais, para quem apontaríamos os canhões de Itanhaém? Para engenheiros, arquitetos e urbanistas? Para incorporadoras, especuladores imobiliários e empreiteiras? Para vereadores com suas emendas e remendos? O que dita a cara da cidade? A arquitetura moderna ampliou a máxima que a civilização precisa de cimento e ferro. Esse é um pensamento que se relaciona com o mundo nos termos de consumo de matérias não renováveis. Usou ferro, acabou. Usou cimento, acabou. Se você faz um projeto que precisa de cimento, pedra, ferro, vidro e o escambau, isso é a mesma coisa que usar combustível fóssil. Eu não conheço nenhuma montanha que volte a produzir cimento e pedra depois de extraídos do corpo dela. Se a gente devora montanhas e engole o subsolo da terra para erguer cidades, o que estamos fazendo, como diria Drummond, é animar a maquinação do mundo. Mas estamos olhando só para a sequência europeia dessa história. Não vamos perder de vista as cidades que a África, a China ou a Índia produziram. Como as culturas asiáticas veem as cidades? Da mesma forma que as ocidentais? Tenho a impressão de que eles têm outra gramática para tratar delas. Aliás, os ocidentais reclamam muito da promiscuidade da urbanidade indiana, com animais misturados com pessoas nas ruas, no rio Ganges, e esculhambam os indianos como se existisse apenas um jeito de viver, um modelo ocidental. Essas epistemes, produzidas a partir de um lugar específico de pensar o mundo, vão ditando a ideia do que é sujo em oposição ao que é limpo. A cultura sanitarista, que supostamente regula tudo, entra com a seguinte lógica: sanear é urbanizar, urbanizar é sanear. O que me faz pensar em um grupo de jovens médicos ligados às ciências da saúde que produziu um trabalho curioso sobre a pandemia, no qual
dizem que esse evento fortalece o autoritarismo, dando licença para governos ampliarem ainda mais o controle sobre as nossas vidas. Isso me fez imaginar que o planeta inteiro vai virar uma espécie de hospital geral e que a polícia, em vez de caçar terroristas, vai perseguir quem não está bem sanitarizado. Vai olhar debaixo da unha e, se estiver sujo, matar o cara. Chegaremos a uma distopia em que o que não é cidade, o que não é saneado, o que não é limpinho, a gente elimina do mapa. Nessa direção, a floresta, os bosques, os ecossistemas vivos, com sua capacidade óbvia de produzir vida e também vírus, vão se constituir em lugares que devem ser cercados para não contaminarem as cidades. Então fica assim: o muro que nasceu para proteger alguns humanos passa a isolar a floresta. O que estou dizendo parece absurdo, pois eu tive uma visão disso já em 1993, quando eu, Davi Yanomami e Sipacé Chavante fomos levados a Milão, depois da Eco 92. Naquele tempo em que o Brasil parecia o lugar mais interessante do mundo para quem estava pensando em ecologia na Europa. Nessa ocasião, uma senhora muito rica, herdeira de empresas ligadas a transportes, contratou um assessor e disse: descobre uns índios interessantes na América Latina e nos Estados Unidos, junta uma penca deles e traz para mim. Além de nós três, tinha o Alce Negro, o incrível ancião Sioux Lakota dos Estados Unidos e um pajé do povo Cog, lá de Serra Nevada, na Colômbia. No palácio dessa senhora tinha um jardim interno com uma proteção de vidro, como aquelas usadas para guardar cobras no Instituto Butantan. Lá dentro tinha uma árvore. Eu fiquei olhando para aquela árvore triste, que tinha o porte de uma jabuticabeira e que o pessoal da casa não sabia nem me dizer qual era. Então perguntei: e vocês fizeram um monumento à árvore desconhecida? Acho que nós estamos indo para um buraco tão absurdo quanto daquele palácio dos milionários italianos, lidando com esses seres árvores que existem muito antes de nós, com um desprezo e um abuso tão escandaloso que vamos acabar com as últimas florestas do planeta sem nem prestar atenção, sem saber o nome delas. Esse é um elemento essencial para um pensamento que tem me provocado. Como a ideia de que a vida é selvagem poderia incidir sobre a produção do pensamento urbanístico hoje, é uma convocatória a uma rebelião do ponto de vista epistemológico, de colaborar com a produção de vida. Quando eu falo que a vida é selvagem, quero chamar a atenção para uma potência de existir que tem uma poética esquecida, abandonada pelas escolas que formam os profissionais que perpetuam a lógica de que a civilização é urbana e tudo que está fora das cidades é bárbaro, primitivo e a gente pode tacar fogo. Como atravessar os muros das cidades? Quais possíveis implicações poderiam existir entre comunidades humanas que vivem nas florestas e as que estão enclausuradas nas metrópoles? Pois, se a gente conseguir fazer com que continue existindo florestas no mundo, vão existir comunidades dentro delas. Eu vi um número que a World Wide Fund for Nature, WWF, publicou em um relatório dizendo que 1,4 bilhão de pessoas no mundo dependem da floresta, no sentido de ter uma economia ligada a ela. Não é a turma das mamadeiras, não é uma economia que supõe que os humanos que vivem ali precisam da floresta para viver. A antropóloga Lux Vidal escreveu um trabalho muito importante sobre habitações indígenas, no qual relacionava materiais e conceitos que organizam a ideia de habitat equilibrado com o entorno, com a terra, o sol, a lua, as estrelas. Um habitat que está integrado ao cosmos, diferente desse implante que as cidades viraram no mundo. Aí eu me pergunto, como fazer a floresta existir em nós, em nossas casas, em nossos quintais?
podemos provocar o surgimento de uma experiência de florestania, começando por contestar essa ordem urbana sanitária ao dizer: eu vou deixar o meu quintal cheio de mato, quero estudar a gramática dele. Como eu acho no meio do mato um ipê, uma peroba rosa, um jacarandá. E se eu tivesse um buritizeiro no quintal? Temos que parar com essa fúria de meter asfalto e cimento em tudo. Nossos córregos estão sem respirar, porque uma mentalidade de catacumba, agravada com a política do marco sanitário, acha que tem que meter uma placa de concreto em cima de qualquer córregozinho, como se fosse uma vergonha ter água correndo ali. As sinuosidades do corpo dos rios é insuportável para a mente reta, concreta e ereta de quem planeja o urbano. Hoje, na maior parte do tempo, o planejamento urbano é feito contra a paisagem. Como converter o tecido urbano industrial em tecido urbano natural, trazendo a natureza para o centro e transformando as cidades por dentro? Eu fui convidado para dialogar com um projeto da Bia Lessa, que utiliza tecnologias de realidade virtual. Ela foi ao Largo do Paissandu olhar para aquele prédio ocupado por sem-tetos que pegou fogo. Aliás, só uma cidade consegue produzir um tipo de evento tão macabro como aquele, com um monte de gente dentro de um edifício em chamas. Pois a Bia se interessou por aquela ruína e acelerou a distopia. Botou zumbis lá dentro e levou a coisa até um ponto absurdo. Depois entrou transformando com muitos colaboradores e recursos de arquitetura, engenharia, urbanismo, reciclagem, ambientalismo e ecologia. Botou o Glauber Rocha e os personagens de Terra em Transe em cena e produziu uma utopia dentro daquele estrago todo. Eu propus destampar os córregos, então, usando a experiência virtual, arrancamos o piso do Paissandu, aquele núcleo bandeirante bem no centro da Pauliceia, o que é muito simbólico, e fizemos o córrego que desemboca ali virar uma cascata. Provocamos o surgimento de mata e bichos no largo. Convocamos Hélio Oiticica, com os parangolés e os penetráveis. Os arrancamos e as paredes dos prédios. Aqueles esqueletos de ferro e concreto ficaram vazados, e a matéria física da cidade foi atravessada por vento, chuva, sol e floresta, porque a vida reclama essa fruição. Marilena Chauí, quando foi secretária de Cultura de São Paulo, organizou uma discussão sobre o público e o privado no espaço urbano. E naquela ocasião ficou muito claro que a cidade moderna não tolera o comum, ao contrário, ela o hostiliza. Falava-se muito do que deveria ser público, do espaço onde a gente poderia se mover, circular, mas onde cada vez mais, no meio do caminho, tinha um caixa eletrônico. A discussão era sobre até que ponto seria permitido ocupar o espaço público enquanto a prefeitura dispunha de licença para impor taxas e cobrar por esses usos. Que comum é esse que o tempo inteiro é invadido por algum sujeito que pode se apropriar dele? Acontece que o termo não é uma abstração. Ele se faz com corpos que andam, respiram, comem e imaginam. E, se esses corpos não têm lugar na cidade, então ela não é o lugar do comum. O padre Júlio Lancelotti pegou uma marreta para derrubar espetos colocados sob um viaduto em São Paulo para as pessoas não deitarem. A cidade pode ter sido a casa do comum em seus primórdios pré-industriais, por um breve instante, mas hoje atua contra ele como uma máquina. Aquele prédio ocupado pelo sem-teto no Largo do Paissandu talvez fosse uma experiência de comum dentro da cidade, mas ninguém queria ele ali. E ele era tratado como um estorvo, tanto que pegou fogo.
e, depois do incêndio, ninguém foi lá consertar. O comum que se mande para outro lugar. A cidade foi invadida pela indústria e pela produção, e transformou a lógica de vida coletiva em vida privada. É preciso observar que os registros sobre os maias e os astecas falam de uma cultura com muita urbanidade, mas um sentido expandido. Não evocam propriamente a cidade, mas um modo de ser e pertencer a uma dinâmica coletiva. Nesse sentido, os xinguanos, em suas cidades-jardim, também têm muita urbanidade. Quando Davi Copenaua narra as alianças entre os humanos e os Chapiri, os espíritos da floresta, está falando da mesma coisa. Temos que reflorestar o nosso imaginário e assim, quem sabe, a gente consiga se reaproximar de uma poética de urbanidade que devolva a potência da vida, em vez de ficarmos repetindo os gregos e os romanos. Vamos erguer um bosque, jardins suspensos de urbanidade, onde possa existir um pouco mais de desejo, alegria, vida e prazer, ao invés de lajotas tapando córregos e ribeirões. Afinal, a vida é selvagem e também eclode nas cidades.